Aí ele falou, entra, Lu, entra. Eu falei, mas fazer o quê? Se vira, faz cena de um palhaço em Nova York. E aí veio trabalhar em Ipatinga e trouxe toda a família. A partir daí, no fundo do quintal, ali na Rua Quartzo, no Iguaçu, a minha avó montou uma espécie de uma escolinha de circo por ali. Mas, Hélia, onde está você? Aí a minha mãe gritou da plateia, tô aqui, tia Manene, tô aqui. Na cabeça da criança, ela estava vivendo aquela história. Se não me engano, eu tinha uns 4 ou 5 anos, mas eu nunca esqueci, porque nessa ocasião minha avó cuspiu fogo e tudo mais, e aí depois o menino vizinho do outro dia pegou a gasolina do pai dele, colocou na boca e cuspiu também, aquilo deu um incêndio, chamuscou o cabelo do menino, se encalacrou inteiro, foi um acontecimento no Iguaçu. Coletivo Aberto de Teatro apresenta primeira mostra de dramaturgia do Vale do Aço. Dramaturgia e circo. Uma conversa com o ator, diretor, folclorista e fundador do Circo Teatro Full, Luiz Yuner, o palhaço Petit Gatão. Bom, bem no início, né, da história do lugarejo aqui de Ipatinga, e até um pouco antes da própria Usiminas se firmar aqui na cidade, por aqui passavam já algumas pequenas trupes, né, que era mais do ponto de vista dos mascates, gente que tinha truque simples, que pulava em aro com faca, que carregava uma cobra numa bolsa e dali, a partir dali vendia pomadas, ungüentos, essas coisas que os mascates antigos ficavam de estação em estação fazendo. E aí depois tem uma história, depois que os trilhos já estavam estabelecidos aqui no Vale do Aço, mais ou menos em 1946, estava vindo um circo nesse vagão da Vale, né, que foi alugado. E aí, na altura do bairro Horto, esse vagão tem um incêndio, e aí morreram vários animais na época, e aí a Vale acabou indenizando o circo, né, por causa disso. Olha lá, 1946, já tinha relato trágico, mas um relato de um circo aqui na cidade. Depois de muito tempo, Ipatinga se tornou uma mola propulsora aí de investimento. E aí, onde tem dinheiro, tem atração, tem demanda, tem progresso, né? E aí o Circo Orlando Orfei, que estava lá para os lados do sul, veio para cá. Depois veio o Circo Garcia e grandes outros circos. E nesse meio tempo, a minha família, que é tradicional de circo, eu sou a 5ª geração, eles estavam já querendo parar de trabalhar em circo. Como meu avô trabalhava como palhaço, trapezista, capataz do circo, não sabia fazer uma outra coisa, teria que fazer algum curso, né, algum aprendizado. Mas houve um boato na época que uma empresa chamada Usiminas estava contratando carreteiro. Como quem trabalha no circo precisa ter carteira de carreta, meu avô tinha essa habilitação, passou no teste da Usimec, e aí veio trabalhar em Ipatinga e trouxe toda a família. A partir daí, no fundo do quintal, ali na Rua Quartzo, no Iguaçu, a minha avó montou uma espécie de uma escolinha de circo por ali. Onde hoje é o residencial Iguaçu e o residencial Aimorés, sobretudo o Iguaçu, que é aquele mais lá no canto e perto do morro ali do bairro, ali era um brejo. E naquela época, início dos anos 80, tinha um lado que era mais seco, que tinha um campo de futebol descampado, e ali montava-se alguns circos. Como gente de circo conhece todo mundo, descobriam que o Cacareco, meu avô, estava morando ali. Logo já chegava lá. E aí, minha mãe, que era contorcionista, fazia equilibrismo, minha avó, que fazia equilibrismo, pirofagia e acrobacia aérea, e meu avô, que era palhaço, e também fazia números de ar, como trapézio, eles iam fazer cachê. No circo fala assim, quando você não está contratado por um circo que vai eventualmente trabalhar, vou lá fazer cachê. Todo circo que chegava em Ipatinga, eles iam fazer cachê. Eu escuto hoje pessoas idosas que disseram para mim, eu vi sua mãe trabalhar ali no circo, onde era a lagoa ali, o brejo. Eu vi sua mãe, ela enfiava dentro de um cano branco, era o número de contorcionismo.
Eu vi sua avó cuspindo fogo, seu avô. As pessoas do Iguaçu, os mais velhos, contam essa história. Eu acho muito interessante. A minha avó montou uma espécie de uma escolinha de circo por ali. E nesse meio tempo, ela inclusive conheceu um rapaz, um adolescente, que ficava fazendo amizade com todo mundo da rua, que é o Otton Vargas. Quando ele descobriu que a minha avó, aquela família ali era uma família de circo, ele, no auge da sua vontade de fazer, ele quis ali se aproximar. E o Otton foi da família, né? O Otton, ele fala que foi minha babá quando eu era criança. Até a própria história do grupo de teatro Farroupilha começa desse encontro do Otton com a minha avó, depois o Otton vai compartilhar com Didi, Claudiane, enfim. Eu me lembro do Otton indo com a minha avó nas escolas apresentar umas esquetes que era de circo-teatro. E a minha infância foi assistindo ali no fundo do quintal o Otton ensaiando com a minha avó, até mesmo as reprises clássicas de palhaçaria, que ele inclusive apresentou num aniversário infantil meu, uma festinha minha. Ele foi o palhaço Choquito, minha avó foi a palhaça Pipoca, e meu avô foi o Carlos Alberto de Nóbrega, que faz o intermédio ali entre os dois. Se não me engano, tinha uns 4 ou 5 anos, mas eu nunca esqueci, porque nessa ocasião minha avó cuspiu fogo e tudo mais, e aí depois o menino o vizinho do outro dia pegou a gasolina do pai dele, colocou na boca e cuspiu também, aquilo deu um incêndio, chamuscou o cabelo do menino, se encalacrou inteiro, foi um acontecimento no Iguaçu. A dramaturgia da palhaçaria, a própria dramaturgia circense, ela se divide em vários tópicos. Geralmente, o grande comunicador é o palhaço. Quando tem circo-teatro, aí depois essa comunicabilidade se divide entre as personagens. Mas, falando especificamente do circo, sem ser circo-teatro, o palhaço é o grande comunicador. A dramaturgia é dividida em vários itens. Por exemplo, tem uma coisa no circo que é muito chamado de entrada. Geralmente, quem faz a entrada é um palhaço mais experiente, geralmente o dono do circo, que é ali uma sequência de piadas que dão boa noite, boas-vindas, de onde que ele é, como que é o nome dele. Isso pode ser enorme, isso pode durar 5 minutos, como pode durar 15, 20, porque dentro desse lance da entrada, vão enfiando ali um monte de piadinhas, perguntinhas, piadinhas que foram ensaiadas e criadas ao longo do tempo e que tem muito a ver com o repertório daquele palhaço ali, das vivências dele e tal. Ok, isso é a entrada. Depois nós temos a esquete, uma cena um pouco maior, que pode durar 20, 15 minutos, dependendo até mais. Tem gente que faz uma esquete quase que um espetáculo. No mundo do circo, tem muitas esquetes que são tradicionais, que eram feitas por outras gerações e que foram reinventadas e recriadas, cada um coloca seus acréscimos, né? Mas, basicamente, eu me lembro, por exemplo, daquela história do encontro da minha avó com o Otton. Eles faziam abelha, abelhinha, põe mel na minha boquinha. Essa esquete da abelha, abelhinha foi feita pelos Trapalhões. Todos os palhaços tradicionais e não tradicionais, tradicionais e contemporâneos, conhecem, que é basicamente um palhaço que vai se encontrar com um amigo dele, e esse amigo lhe prega uma peça. Quase todas as esquetes, reprises, entradas, têm a ver com um trapaceando o outro, um tentando ganhar vantagem em cima do outro. Quase sempre os conflitos da dupla de palhaçaria têm a ver com isso, né? De dar um tapa, de um tentar puxar o tapete do outro, e essa da abelha abelhinha não seria diferente. De modo que um palhaço pergunta para o outro se ele gosta de mel, ele diz que sim, aí ele faz um combinado que vai colocar que a abelha vai vir, vai trazer o mel, né? É só ele falar, abelha, abelhinha, põe mel na minha boquinha. Nisso tem um mise-en-scène, cada um faz de um jeito, e aí quando o palhaço diz isso, né, o outro, quem estava lá, o assistente de palco, chamado de clown no circo, né, que é o cara branca, aquele que não tem personagem, ele que joga com o palhaço, ele acaba cuspindo água, aspergindo na cara do palhaço. Aí ficam muito pé da vida um com o outro ali, armam um conflito, pode ter claque, pode ter um monte de coisas que se desembolam ali. E aí eles percebem que tem um outro palhaço chegando, vão pegar ele. E aí tramam tudo. Só que nessa trama dá errado, porque o outro palhaço já sabia, e aí ele começa a fazer hora com a cara deles
Até que no final eles se irritam. Ei, rapaz, você não sabe que tem que falar Adelinha, Adelinha, põe mel na minha boquinha. Aí o outro já estava pronto, pá, na cara deles. Para, pá, 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 pararararara. E tem uma coisa que é muito interessante, que alguns palhaços tradicionais seguem na dramaturgia. A música que soa nas palavras da cena tem que acontecer igual no ouvido dele, seja quem for que estiver fazendo. O som, a cadência das palavras tem que culminar nas mesmas intenções, porque é assim que fulano fazia, porque é assim que ciclano fazia, e isso foi chegando. Dando um exemplo, é piada que fazia com criancinha. Eu via os mais velhos ensinando os mais novos. Geralmente o vovô palhaço ou o pai palhaço ensinando para o filhinho, o sobrinho. E aí as primeiras piadinhas geralmente era: as moças são as rosas, os rapazes beija-flor, e as velhas folha seca que o vento carregou. Se o menino falasse que o vento carregou, não servia. Tinha que falar que o vento carregou, porque isso, na visão deles, imprimia fofura, imprimia... Foi assim que se aprendeu. Então, quando eu proponho, por exemplo, um trabalho tradicional, embora eu dê as minhas contribuições, tem coisas, nuances que eu gosto de respeitar, porque quem conhece vai ver que a gente está fazendo uma coisa que é um resgate que fulano fez, que fulano fez, que fulano fez, e por isso que a gente também está fazendo, contando do nosso modo, uma história que muita gente já contou. Tem o Porrote, que é uma esquete muito tradicional, que muitos palhaços faziam, que um palhaço fala que vai dar um salto mortal e acaba que no final dá tudo errado, e por ali desembola um monte de piadas. Geralmente, esse tipo de esquete é feita por palhaços que têm um trabalho de uma comédia mais física, porque exige até um pouco de trabalho de corpo, de saltar, porque primeiro ele erra, depois às vezes ele propõe de acertar de verdade. Cada esquete exige um tipo de habilidade da pessoa também. Tem esquete que exige equilibrismo, por isso que a figura do palhaço sabe fazer de tudo um pouco. Enquanto a esquete é essa cena maior, né, que pode durar aí 15, 20 minutos, quem sabe 30, nós temos as reprises. Falamos da entrada, falamos da esquete. A reprise seria uma cena muito curtinha que o palhaço faz e que geralmente vinha após um número de destreza. Por exemplo, se tivesse acontecendo um belíssimo número de um malabarista internacional que estava arrasando, jogando não sei quantas bolas e claves para cima, o cara arrasou e foi embora com aplauso. Aí entra o palhaço fazendo um número de malabarismo engraçado, cheio de traquitana, tentando impressionar o público de alguma forma, fazendo comédia com aquele número que acabou de acontecer, ou seja, ele fazia a reprise daquele número. Assim como tinham números acrobáticos, vinha depois o palhaço, depois que os trapezistas fizeram grandes números, o palhaço aparece e fala: epa, agora é minha vez! E aí ele sobe a escadinha e começa a balançar, perde as calças lá em cima, e tal. É uma reprise, ou seja, ele veio tirando um sarro com o número, né? Então, o palhaço, por ser esse grande comunicador, ele traz um monte um conjunto de piadas, que são essas reprises, que podem ser curtinhas, tem reprises que às vezes o palhaço só passa enchendo o balão, entregando, ou às vezes reprises que é um bloco de piadas muito curtinhas. Tem uma reprise que é tradicional, que é: dê os seus cumprimentos ao público. Meu comprimento é 1 metro de altura e 30 de largura. Não, rapaz, não é isso, é outro tipo de cumprimento. Aí ele pega na mão: olá, como vai? Tudo bem? Olá, não, rapaz, volta aqui, seu burro. Ah lá, tá chamando de burro. Burro é você, burro é ele. Isso é muito tradicional do circo. Galo, galinha e pintinho, morrer para ganhar dinheiro, a do piano, a reprise das 3 gotas, a reprise da lata. Eu vou dar um salto mortal de cima da escada com a lata na mão, todo mundo conhece. A reprise do boxe, que um palhaço desafia o outro no boxe. E por aí vai, meu filho. Se deixar, eu tenho muita palavra para pôr na boca. É tão importante essa coisa da ordem da dramaturgia no circo. Para quem assiste a um espetáculo, para quem está fazendo a engrenagem acontecer, é como se estivesse regendo uma orquestra, porque até a ordem do programa é relacionado com os números que estarão. Pela ordem dos cabos de aço que precisam descer e subir, qual ordem por que monta sempre a rede do trapézio para o intervalo? Porque é uma montagem que demora um pouco de tempo mais, então usa um intervalo para poder montar. Por que depois do trapézio sempre é um número de palhaço e ele está na plateia? Porque é o momento de enrolar a rede lá
dentro do picadeiro, e por isso que o palhaço está jogando aqui na plateia. Tudo isso tem uma organização dentro do show. A ordem que o tecido sobe, a hora que o palhaço peida, que tem que sair o negócio, quando não sai a gente passa muita raiva, né, Léo? Então, tudo isso é muito organizado dentro de um espetáculo tradicionalmente circense. O meu personal palhacetor é, sem dúvida, meu avô. Sem dúvida alguma, sem dúvida. Ele que me colocava sentado no baú vermelho, e ali ele ia contando algumas reprises, e já gesticulando. Tinha pouco tempo que ele tinha parado de trabalhar no circo, e ali gesticulando, e ali eu ia pegando aquilo, eu achava engraçado, eu já ria dele fazendo aquilo, porque meu avô era um homem sério, sisudo, mas quando tinha tomado uma, ou quando estava de palhaço, ele era todo serelepe. Eu fui tendo admiração por aquilo. E aí eu lembro que eu estudava ali no Barnabé e teve um lance de pintar um palhacinho e dar um nome para aquele palhaço. Aí a minha mãe me falou, pô, o nome do seu avô é Cacareco. Aí eu fui lá e escrevi Cacareco no palhacinho pintado da escola. E aí as crianças colocavam pipoquinha, pirulitinho, jujubinha, amorzinho. Eu coloquei Cacareco. Imagina Cacareco, uma criança. Vai saber o que é cacareco? Quando a professora descobriu do que se tratava aquilo, ela ficou muito interessada. E a minha mãe foi contar na escola, no Barnabé, as histórias do circo, já quando eu era criança. Então, nessa história de cacareco, de escutar tantas histórias do meu avô, e depois eu passei a ver mesmo, em até teatro que ia na escola, na televisão, os Trapalhões, fazendo eventualmente aquelas histórias que meu avô me contava. Quando eu via a Belinha Belinha, o box, o porrote, morrer para ganhar dinheiro, a pensão da Dona Costela, eu achava que aquilo era a história do meu avô. Mas aí quando eu comecei a assistir na televisão, ou ver outros circos, aí eu comecei a descobrir que isso tinha ciência nesses negócios. E aí que eu fui perguntar para minha avó, ela começou a falar o que era reprise, o que era esquete, o que era entrada. Quando eu fui fazer teatro no 7 de outubro, eu fui levando um pouco dessa bagagem aí do circo e fui aprendendo outras nomenclaturas do próprio teatro, né? E quando eu resolvo que eu queria fazer isso na minha vida, que eu queria fazer teatro, fazer circo e fazer tudo misturado, e que veio o lance do circo full, eu comecei a escrever, de fato, as reprises que eu conhecia, que eu tinha escutado do meu avô. E aí, atrevidamente, eu comecei a ir nos bastidores dos circos. Eu vi o Seu Chumbrega, eu arrumava um jeito de cativar ele, que Deus o tenha, de cativar ele. Ô, Seu Chumbrega, meu avô me contava uma história de uma reprise chamada Deadá. O senhor se importaria de o senhor me contar, todo assim moroso com ele, jeitinho mineiro? O senhor se importaria de o senhor me contar como é que era essa reprise? Logo ali eu já colocava o celular para gravar. De um jeito ou de outro eu gravava ele me contando aquela história, que eu já tinha uma aqui na minha cabeça. Agora eu queria ouvir a dele. E assim, nesses bate-papos, que eu ia em fundo de circo conversar com um monte de palhaços, e palhaças também, as clonettes, eu acabava ouvindo muito dessas reprises, e aí comecei a catalogar mesmo. O Cacarecando, inclusive, que é um trabalho de resgate dessas reprises clássicas, em sua versão original, ele teria uma revista, um livro, contendo as reprises clássicas, todas ali. E nós ainda vamos fazer isso, porque eu tenho umas 4 versões de box, eu tenho várias versões, de várias reprises, várias sketches, e as que eu faço, que eu coloco a minha piada, o meu tom, eu modifico a estrutura delas, eu uso um pedaço ali, enfio outras coisas. Por isso que eu falo que é baseado nas reprises clássicas, porque de fato não é ela tradicionalmente, é ela com o meu acréscimo, né? Às vezes muitas piadas que antigamente podia se fazer, hoje já não rola mais, inclusive isso é uma coisa que choca muito a dramaturgia, até mesmo do circo-teatro, que muitas peças que existiam, que eram sim de cunho preconceituoso, hoje já não cabe mais com expressões que tinham, né? O próprio fato da blackface, hoje isso seria inadmissível, né? Naquele tempo já deveria ter sido, mas hoje isso já não caberia mais, assim como muitas expressões de textos antigos que precisam ser revistos, né? E aí nessa minha busca por essa dramaturgia, pelo melodrama, pelo circo-teatro, pelas esquetes, reprises, entradas, bater papo com muita gente tradicional, eu ganho de presente um presente que inclusive é para a história do circo brasileiro. É um projeto
que eu preciso falar dele é um projeto da Sula Mavrudes com 36 textos de circo-teatro. Estou com ele aqui numa cola, porque eu não ia lembrar o nome de todas as peças, né? E aqui tem coisas incríveis, peças muito clássicas. Inclusive, tem uma peça de circo-teatro que está aqui nesse box e que foi a primeira peça de teatro que a minha avó fez em Ipatinga, dirigida pelo Otton, A Louca do Jardim. Minha avó fez essa peça, inclusive, no Teatro de Bolso, que era do Darcy de Mônaco, né? Gerido por ele. E assim como a Louca do Jardim, outras peças do circo-teatro que são grandes raridades, né? Estão aqui nesse conjunto de 36 e que também tem uma versão para download, tem CD, e é muito importante esse resgate. Citar algumas que são muito, muito clássicas do circo-teatro, que todos os antigos conhecem, falam textos enquanto lavam vasilha, vão falando texto. Se você citar o título da peça, elas dizem texto e já fazem interpretação. Oh, papai! É muito engraçado. A Flor de Manacá, nossa, essa peça é maravilhosa. E aí, muitos bang-bangs. O circo teve uma tradição muito grande com o bang-bang, né? As balas de festim, das chapas de raio-x balançando para imprimir raio, de mulher gritando lá atrás. A Paixão de Cristo, então, era um purgatório, porque tinha as carpideiras, enfim. Índia, essa peça fez muito sucesso. Ferro em Brasa, que foi uma peça, inclusive, que meu avô protagonizou. Tinha um momento na história em que ia se marcar com ferro, assim como marca gado, ia se marcar uma personagem lá que era meu avô. E aí chegava com o ferro perto. Mas lá no circo eles criaram um efeito circense, compraram um pedaço de carne grossa, colocaram debaixo da roupa dele, e aí quando o outro ator esquentou, né, o peito, subiu aquela fumaça, aquele cheiro de carne queimada, as pessoas choravam, vomitavam, era um acontecimento. Aí, aquilo ali era o boom para o circo lotar a temporada toda. A luz que piscava, isso ali, esses efeitos tinham que imprimir toda a ludicidade do negócio. E o céu uniu dois corações. Isso é o Romeu e Julieta do circo-teatro. Lágrimas de homem, lágrimas de mãe. Matei meu filho, aí os dramalhões. Tinha os dramalhões que eram pesados. Os dramalhões do circo. Minha filha, minha rival. Bem nome de novela mexicana, né? O direito de matar. Era bang bang também. O ébrio. Os brutos também amam. E por um punhado de dólares que também era um bang bang. Essas estão aqui catalogadas, que eram as mais comentadas, mas pensa que o circo, hoje que tem esse boom do 2000 para cá, das escolas de circo, mas o circo em sua origem, em sua ancestralidade, ele é passado através da vivência e da oralidade. É muito importante a gente catalogar tanto as reprises, quanto em vídeo ou em revista, em depoimentos, em podcast, porque isso é a memória do circo. Eu me incomodei com o nome Cacareco, né? Eu tinha esse nome aí, que era o nome do meu avô. Logo que eu comecei, eu usava esse nome. Só que depois de um tempo eu percebi que a tradição pesou nas minhas costas, o casaco xadrezão pesou nas minhas costas. Na primeira vez que eu fui na Escola Nacional de Circo, e a Delisier, o Teco, o Latu, tantos outros mais velhos lá da escola, que me foge o nome agora, eles falaram, você está usando o nome Cacareco, você tem que ser muito bom para usar o nome do seu avô, hein? Seu avô fez nome aqui no Rio de Janeiro. Falavam-se assim, o palhaço que pegava a carreira de Cacareco estava lascado. Pegar a carreira é quando um palhaço esteve aqui em Ipatinga, fez muito sucesso, ganhou a praça, aí ele vai embora. Na sequência vem um outro circo com outro palhaço. Esse palhaço tem que ser muito melhor do que aquele que passou. E quando não era, falava, pegou carreira. E aí eu chamava Cacareco, aquele casaco já tinha pesado muito para mim, aquela maquiagem. Eu tinha um tempo mais jovial, uma coisa mais espoleta, assim. O Cacareco tinha um outro tempo. Eu me enfarei com aquele negócio, desapareci com aquele nome, com aquela roupa, com aquela maquiagem, e aí fui buscar o meu palhaço. E um motivo muito aleatório, surgiu o Petit Gatão, e que tem todo o jeito dele ser, que não tem nada a ver com o Cacareco. O Cacareco tem outro tempo. O Petit Gatão é muito mais serelepe, muito mais contemporâneo, mas bebe muito também dessa coisa da tradição circense, né? Há um acervo imenso com
milhares de possibilidades nas dramaturgias tradicionais. Tem que saber diferenciar o que é uma dramaturgia clássica e você está fazendo uma linguagem no tom de homenagem, de resgate, ou até mesmo de experimentação, não importa, mas você sabe que ela é tradicional, e se esta rotina, essa reprise, ela não é do conjunto de reprises pessoais daquele palhaço, criadas por ele, com base nas vivências dele, porque é muito importante fazer as reprises tradicionais, as esquetes tradicionais, dessa dramaturgia que todo mundo já conhece, sabe onde buscar. Foi muito importante fazer. Mas aqueles palhaços que criaram essas reprises, eles deixaram a contribuição deles. E a gente agora, na contemporaneidade? A gente não vai criar nada, não vai acrescentar nada, não vai agregar. Compreendendo que dramaturgia, de fato, né, um conjunto de ações, seja falada, dançada, marcada, cantada, não interessa. O meu primeiro roteiro, de fato, para um espetáculo que tinha texto, e que tinha texto e reprises de palhaço, e que foi um solo, foi justamente Um Palhaço em Nova York. Assim como tem muitas reprises, esquetes, de dupla, de trio, tem também sequências de cenas que é feita apenas por um palhaço. E eu reuni as que eu conhecia e as que eu achava que eu me dava melhor e que eu fazia legal, e fui modificando algumas ideias delas. Tinha-se essa ideia de brincar, de fazer uma viagem para fazer show em Nova York, convidando o público para um grande show, essas coisas, né? Eu precisava de um argumento. Foi então que o Otton me ajudou muito. O Otton escreveu o prólogo dessa peça para mim e me entregou no camarim à tarde, antes da peça acontecer. E ali eu já tinha a sequência, o roteiro, e já sabia, na verdade, o que eu queria fazer. Mas eu precisava desse prólogo para poder justificar aquela sequência de cenas que eu estava prestes a fazer, que eram números de destreza com piadas dentro da sequência, né? E a partir disso, eu começo a escrever outras coisas. O próximo foi Fanfarra, que muito influenciado pelo Tangos e Tragédias, que era um grande show que tinha no sul do país, feito pelo Ike Gomes e Nico Nikolaevski, já falecido. Eu fiquei muito impressionado com tudo aquilo e eu quis fazer um trabalho musical. Fanfarra tinha números clássicos do circo, como salto no aro com facas, malabarismo, música com garrafinha. Eu fazia o homem-banda, tocava vários instrumentos ao mesmo tempo, trazendo também essa coisa das charangas tradicionais do circo, que tem a ver, que é a trilha sonora dos espetáculos do circo. E sempre trazendo essa ideia do tradicional, embora o Fanfarra fosse um espetáculo todo contemporâneo. Eu não queria largar a mão, não queria me sentir desamparado pela essa coisa da tradição. E aí, depois de um tempo, eu vou, de fato, fazer um roteiro onde eu ia ter... A minha criação ia ser muito maior do que a contribuição das reprises, que é o Gran Truque Circo, a história dos mascates que viraram artistas. E comecei a me provocar para escrever prólogo, diálogos. E a partir dali eu fui me burilando nessa coisa de escrever. E aí, depois de um tempo, eu quis, de forma total, assim, abrir mão das tradicionais, e aí eu vou montar o Marmelada, onde eu já fazia uma palhaçaria sem objetos clássicos do circo, era um faxineiro, o universo do palhaço estava ali. Como eu uso muito o artifício da palavra, neste trabalho eu me emudeci, usava só mise-en-scène, a comédia do corpo mesmo, e no muito gromelôs que soltava. Esse trabalho, inclusive, teve uma co-direção do Didi Pérez, que me deu aí essa observação muito interessante para me provocar para descobrir umas coisas no trabalho. Então, ou seja, falei de um roteiro inicial de Cacarecando, todo tradicional, duro, do jeito que era, depois de uma busca pessoal do palhaço em Nova York, que se desenvolve para o Fanfarra, que chega no Gran Truque Circus e que aí vem de forma super contemporânea no Marmelada, que era um faxineiro e que revisita o circo de uma forma completamente ao contrário de tudo que eu já tinha experimentado. E a partir daí, escrevendo mais um monte de coisas.
Você sabe como que é a estreia, né? Estreia é tudo bem tenso, né? Preocupação de ninguém errar, de tudo dar certo. E quando o espetáculo tem uma mecânica cenográfica, isso piora um pouco, né? Aí eu lembro de uma estreia, não lembro de qual espetáculo que eu fui fazer com o Otton, e na troca de roupa lá, a entrada de uma personagem e outra, agarrou um negócio que, para a continuidade do negócio, isso não ia ser bom. Aí ele falou, entra, Lu, entra. Eu falei, mas fazer o quê? Se vira, faz cena de um palhaço em Nova York. Porque ele já tinha assistido, né, o Palhaço em Nova York, ele já tinha colocado nos festivais dele, e ele sabia que eu tinha muitas cenas com a plateia, de segurar a plateia num conjunto de piadas, ou seja, a dramaturgia circense me salvando num momento de improviso ali do nada. E eu já logo dei um truque, saí de cena para a história continuar, porque já tinha tudo dado certo. O Cacarecando de agora, que virou filme, ele não tem o mesmo roteiro do Cacarecando lá do início dos anos 2000. Porque lá no início ele estava de forma bruta, como eu tinha recebido aquelas histórias e eu escrevi. Primeiro que quando eu decidi não chamar mais Cacareco, eu já estava muito machucado com tudo aquilo, porque uma coisa que era para me fazer feliz estava me deixando com pesar, porque muitas vezes eu não saía com a energia do jeito que eu queria, não mexia, era uma busca que eu queria ter, mas aquele negócio era um amargo para mim. Eu queria ser de um jeito, mas eu tinha que ser daquele outro, porque meu avô era daquele outro. E aí aquilo foi um choque para mim. Não foi muito poético deixar de chamar Cacareco e chamar Petit, não, tá? Não foi muito amistoso, não. Foi um processo doloroso mesmo, difícil, interno. O Palhaço é uma busca muito pessoal também, né? E tem muito mais a ver com a personalidade do que com a personagem. E quando eu faço o Cacareco, eu estou fazendo a personagem do que era o meu avô. Quando surgiu a possibilidade de fazer um trabalho memorial, passados mais de 20 anos, ou quase 20 anos, mais de 20 não, quase 20 anos, eu me senti apto a segurar o rojão. Eu tive que me preparar muito para poder abordar aquele palhaço que vinha munido de várias emoções, de várias lembranças, do baú vermelho, das histórias, do meu próprio emocional que se encontrava com aquelas histórias. Então, foi muito forte para mim também remexer nesse baú, revirar esse baú. Mas eu tive a oportunidade de fazer do jeito que a minha lembrança mais se aproximava do que era. E é interessante uma coisa, como que tudo se encaixa, como que o universo é perfeito. Nós definimos os figurinos, já estávamos com o texto todo adaptado, que eu mexi nas estruturas todas, dividimos os papéis ali, quem ia fazer o quê. O figurino já estava bem adiantado de todo o elenco, menos o meu de Cacareco, porque eu queria um pano específico, do jeito que era a foto do meu avô. E eu procurei em Ipatinga, Timóteo, Fabriciano, Belo Horizonte, não achei o bendito pano. E aí eu me lembro que meu avô, quando eu era adolescente, me deu um cobertor. Por acaso, na semana de olhar os figurinos do Cacareco, eu vou lá no almoxarifado do Circo Full e acho esse cobertor enrolado que o meu avô tinha me dado. Era exatamente o mesmo xadrez da roupa dele. Eu fiz a roupa do Cacareco com o cobertor que meu avô me deu, que o Cacareco me deu. Fico emocionado de falar isso. Com o cobertor que ele me deu. E aí eu me senti bem abraçado por ele mesmo, sabe? Aquecido mesmo por ele, por estar revivendo agora. E aí foi um pouco mais leve. Ainda mais que eu tive parceiros de cena muito generosos, como o Zé Rodrigues, que é também um professor para mim, o Fabrício Teixeira, Douglas Neto e o Rubinho, e uma equipe grande por trás filmando. E filmar isso, inclusive, foi um desafio para a gente também, porque a gente pensa nessa comédia popularesca dos palhaços tradicionais, que é falado e você espera a resposta, a piada vir para você bater a resposta. Você precisa disso. O palhaço, desde o início, ele já quebra a quarta parede. Ele estando na plateia, estando no picadeiro, em qualquer lugar ele joga. Então, quando a gente vai para a tela, nós tínhamos uma resistência muito grande de filmar com câmera parada, uma coisa que era feita em 3D ali, para todo mundo ver no picadeiro, com movimento, ao vivo, com o som real das coisas. Tivemos que fazer recortes para poder mostrar um lado, que às vezes na história ali, o palhaço escondia uma banana por trás, mas na imagem de câmera parada, isso não era possível ver.
e quem estava na lateral do circo geralmente via essa parte. Então a gente tinha que fazer um jogo para a câmera pegar aquele momento. Então teve toda uma adaptação, uma edição muito grande, mas uma felicidade imensa de reviver essas reprises clássicas, adaptadas por mim, transformadas em filme, em homenagem a meu avô e aos palhaços tradicionais do Brasil, que são os grandes dramaturgos dessas histórias, que foram passando para os seus filhos, para os seus netos, e que foram crescendo, a geração foi virando, e através da oralidade dos bastidores do circo, essa história foi sendo criada. E virou filme, virou documentário, virou tudo aí. O circo está aí, ó, para quem quer ver. Inclusive, quero citar alguns livros que contêm algumas dessas reprises. A História de Tony e Clovis, de Carlos Augusto Nazaré. Isso praticamente uma reprise que está aqui. Escrito, o livro é bem pequenininho, né? Mas é praticamente uma reprise, a história de Tony e Clovis. Sendo que Tony é uma referência ao palhaço de comédia física do circo, que faz reprise, que entra em vários números, chamado de Tony Sueré. E Clovis vem a ser o palhaço, o branco. É o contraponto do outro, né? Enquanto Tony Sueré é o palhaço desarranjado, o excêntrico, o que cai, tem esse arquétipo aí, a roupa muito larga. O branco vem a ser aquele mais esguio, mais bem maquiado, geralmente, de fato, com uma roupa toda branca, da cara branca, sempre tem alguma destreza, toca algum instrumento, e que erra, e que não aceita que erra. Enquanto o excêntrico, o Tony Sueré, erra, não percebe que erra e continua errando. E desse encontro de personalidades surgem muitas histórias que seguem, inclusive, um canovate que o circo já usa, né? E que o cinema também pega, o gordo e o magro, aquelas duplas que se formam com personalidades e características até mesmo físicas diferentes, o modo de vestir, até mesmo a textura do tecido que compõe aquele figurino fala sobre a personalidade dele. Você não vai ver nunca um palhaço branco no circo que não esteja muito bem elegante, ou ele com um palhaço branco, por exemplo, com as roupas muito largas. O branco não gosta de roupas largas, ele gosta de roupas com alta costura, com brilho, né? Inclusive, o Federico Fellini, ele cria um filme maravilhoso chamado I, Clowns, e ele faz, ao final, um conjunto de reprises e esquetes clássicas da palhaçaria mundial, os palhaços italianos arrasando lá, e a conversa de bastidor é que ele definiu o roteiro e falou com os palhaços: entrem e façam o que vocês quiserem. E a cena final é genial. E essas mesmas cenas do Federico Fellini eu já cansei de ver no Brasil e em outros circos do mundo inteiro. Isso que é a força da dramaturgia, de como é passado. Ou seja, tem agora mais uma forma dessa galera que quer buscar acessar. Tem livros, revistas, encircopédia. Tem encircopédia hoje, contando a história dos circos. Inclusive, também é um material da Sula Mavrudes. Tem várias biografias, como do palhaço Arrelia, que ele conta aqui nesse livro várias vivências dele nas cenas do circo, em sua trajetória em São Paulo, no Largo da Pólvora. Tem o livro do palhaço, do Cláudio Tebas, que eu estou olhando aqui, que é muito interessante, onde ele aborda esses encucamentos, né, também da palhaçaria. Homem é Tudo Palhaço, da Ana Paula Matos, Nara Franco e Roberta Carvalho, que é muito interessante também, que fala um pouco desse jogo, de alguns lances da palhaçaria, ou seja, tem muita coisa. O palhaço, a dramaturgia do circo é muito interessante, como que tem pano para manga isso aí, né? E hoje as formas de achar são variadas. É interessante fazer um comentário sobre algumas piadas que tinham dentro de algumas estruturas de reprise e que muitas delas falavam da própria sobrevivência do palhaço. Por exemplo, quando o circo enchia em circos de bairro, circos menores de cidade do interior, quando o circo enchia, o palhaço já fazia piada: eita, que hoje eu vou jantar, eita, que amanhã eu almoço, fazendo piadas com a própria desgraça dele. Sempre tinha essas coisas. E quando o circo estava vazio, chorava a miséria em tom de comédia. Isso tudo tinha a ver com a própria história do palhaço, que era imprimida em piada, em
em, em cena, dando lugar, dando licença da própria dor dele, e de fato era dor mesmo, que meu avô mesmo sofreu muito em fundo de circo, muito, ele sofreu muito. Já dormiu no relento, já dormiu no picadeiro, dormiu em barraca, a barraca pegou fogo. Muitas histórias que foram vividas para construir uma identidade para essa galera hoje, né? Muita bateção de estaca. A minha avó era atriz de circo-teatro, ela fazia um espetáculo no circo da minha tia, que era o Circo Xande, que era um circo-teatro. Minha mãe estava de colo ainda, né? E aí a minha mãe entrava em cena, bebezinha no colo, já com o nome da personagem, porque depois passaria o tempo na história e aí surgiria a minha avó. E aí era isso. E aí levou minha mãe lá para trás e a história continuou. No intervalo, ela acordou no camarim e veio e sentou na arquibancada. E ela está assistindo a peça. E já vendo a minha avó em cena, que é ela mais velha. E tá ali e tal. E aí a tia Marlene vai e fala: mas, Hélia, onde está você? Aí a minha mãe gritou da plateia: tô aqui, tia Marlene, tô aqui. E aí foi um acontecimento isso, né? Tipo assim, ó, na cabeça da criança, ela estava vivendo aquela história e estava ali participando de tudo isso. Eu acho que o Petit Gatão, assim como eu mesmo, quero ser sempre anunciador de boa nova, de bom ânimo para as pessoas, que a minha palavra, que a minha palhaçaria, que é singela, mas é minha, tem a minha identidade, a minha personalidade, e ela sirva para inspirar pessoas. Eu acho que cada geração ela é responsável por estar dando um acréscimo a alguma coisa. Nós temos aí grandes obras autorais de agora, temos aí, por exemplo, o Grupo Oficina, lá do Rio de Janeiro, do Palhaço Café Pequeno, que é um grande pesquisador das dramaturgias circenses. Temos também os Parlapatões, em São Paulo, que tem um arsenal de informações sobre o circo tradicional. E assim como eu homenageei o Cacareco, o Hugo Pozzolo fez o próprio Piolim, né? E ficaram em cartaz durante muito tempo, um trabalho todo memorial. E eu quero que a dramaturgia circense, o circo-teatro, isso aconteça. O Circo Full já é uma realidade, né? Ele já existe na minha boca, nas minhas palavras. Eu sou o Circo Full. E quem quer ser Circo Full, embala junto e conta essas histórias junto comigo. A lona já está na minha cabeça. Agora ela vai ser montada, muito em breve, aqui em Ipatinga. Essa lona deixou de existir só na minha cabeça. A cidade merece um ponto de cultura circense, com o pau fincado, com a bandeira erguida, mais um espaço. Não é importante ter a rua, o palco, o italiano, o alternativo, a construção. É importante ter o circo também, para receber todo mundo. O circo vai deixar de ser ideia e vai ser, de fato, pode tocar. Circo Full de verdade. Aguardem. Bom, agradecer a oportunidade de poder contar essa história, de contar a minha versão, meu olhar sobre essa história, de como a dramaturgia se encontra com o circo, como isso se encontra com a nossa dramaturgia do Vale do Aço. E parabéns por dar importância a também essa outra forma de se entender a dramaturgia, né, que é a dramaturgia do circo-teatro. E dentre tantos assuntos, você escolheu esse. Obrigado também pela oportunidade de poder falar aqui, contar essas histórias. Parabéns. Dramaturgia e circo. Uma conversa com o ator, diretor, folclorista e fundador do Circo Teatro Full, Luiz Joner, o palhaço Petit Gatão. Primeira mostra de dramaturgia do Vale do Aço. Realização: Coletivo Aberto de Teatro. Projeto executado com recursos do Fundo Estadual de Cultura. Governo de Minas Gerais.